Questão de mecânica, ela nos traz o seguinte: os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança de seu veículo são: os cintos de segurança, a gente precisa fazer manutenção neles? Precisa, gente. Guardá-los sob os bancos. Sob quer dizer debaixo, tá? Sobre é em cima, sob é embaixo. Guarde isso, que é para você fazer uma boa interpretação na hora da prova, tá? Quando falar qualquer lugar que apareceu sobre, é em cima. Sobre a mesa, é em cima da mesa. Sob a mesa, é debaixo da mesa. Sobre os bancos, é em cima dos bancos. Sob os bancos, é debaixo dos bancos, ok? Para não sujarem. Está falando para guardar debaixo dos bancos para não sujarem. Olha, que a gente deve cuidar para que os cintos permaneçam limpos, ok. Agora, debaixo dos bancos, primeiro que eu não consigo imaginar essa situação. Como é que eu vou guardar esse cinto ali debaixo? Ele fica preso aqui na lateral do carro, naquela coluna lateral. E segundo, que o que garante que eles debaixo do banco não vão sujar? Talvez até suje mais, né? O tapete lá embaixo sujo. Isso aqui não faz sentido não, tá? Essa parte que não faz sentido, eliminei a letra A. Mantê-los limpos, ok. Afastados de objetos cortantes, ok. Então aqui está ok, aqui está ok. Essa aqui pode ser a resposta. Vamos ver a letra C. Escová-los é uma maneira de manter limpo, né? Pelo menos uma vez por semana. Estou tentando entender aqui o motivo dessas vírgulas, né? Desnecessário, mas tudo bem. Escová-los pelo menos uma vez por semana. Olha, não tem lugar nenhum que recomenda que o cinto de segurança precise ser limpo pelo menos uma vez por semana. Lugar nenhum. Isso vai depender muito do uso. Se você é um cara cuidadoso, anda com o seu carro em vias asfaltadas, dificilmente esse cinto vai sujar ao ponto de você precisar ficar limpando ele uma vez por ano, sei lá, talvez. Agora, se você anda com o carro na roça, poeira, gente suja de graxa, senta ali, põe o cinto, aí sim, talvez você precise de uma limpeza até diária. Então não tem lugar nenhum que fala que essa limpeza tem que ser semanal, tá? Isso aqui não procede. Letra D, lavá-los é uma maneira de manter eles limpos. Pelo menos uma vez por semana, é o mesmo raciocínio, né? Quer manter limpo, mas está afirmando aqui que é pelo menos uma vez por semana. Não. Isso aqui não tem fundamento, não procede. A letra B, tanto a primeira parte aqui da afirmação quanto a segunda parte estão ok. Não temos dúvida, vamos aí de B. Questão sobre primeiros socorros e ela pede para marcar, olha, assinale a opção incorreta. Esse assinale é marcar, tá? Marque a opção incorreta. Isso que ela está querendo dizer. O pulso é a distensão de uma artéria palpável que se repete conforme os movimentos de contração e dilatação do coração. Exatamente isso. Pulso é a distensão de uma artéria palpável. Artéria, a gente tem veia e tem artéria. A artéria é por onde o sangue é projetado. O coração contrai e projeta o sangue ali pelas artérias. Então você encontra um ponto onde você consiga sentir essas artérias e coloca ali os seus dedos indicador, médio, anular, esses três aqui, ó. Nunca o polegar, tá? O polegar tem pulsação própria, ele te engana. Às vezes você está sentindo o seu polegar pulsar e está achando que é a artéria da pessoa. Então não usa o polegar, não. Usa esses três dedos aqui. Pode ser aqui no punho, pode ser no pescoço, na testa aqui, na virilha. Onde você conseguir encontrar uma artéria palpável, coloca ali os três dedinhos em cima, você vai sentir a artéria pulsando. E é exatamente isso. Então, quer dizer que o pulso é a distensão, porque a onda de distensão do sangue que é projetado pelo coração chega lá na artéria e você sente ele pulsando. Então, é a distensão de uma artéria que se repete conforme o movimento do coração e dilatação do coração. Sua frequência varia conforme a idade da pessoa. Bom, eu sei que quando eu estou medindo ali a pulsação, tentando perceber o pulso da pessoa, eu fico contando ali para saber se está dentro do normal ou não. Aí o que é o normal? Depende da idade, né? O fato é, quanto mais jovem for a pessoa, maior o ritmo de pulsação. Um recém-nascido, por exemplo, pode ter aí 140, 150, até 160 pulsações por minuto.
é mais de 2 por segundo. Um adulto, ele vai ter ali em média 80 a 100. 100 seria mais ou menos o adequado, quase 2 por segundo. Um idoso já vai ficar ali na faixa de 80 para baixo, 60, 70, 80 pulsações por minuto. Percebe que conforme a pessoa vai ficando mais velha, o ritmo de pulsação vai diminuindo. Uma clara evidência de que a máquina biológica, né, o corpo dela está, com o passar do tempo, diminuindo a frequência, até que num dia para e morre. Então lembre-se disso, quanto mais jovem, maior pulsação. Quanto mais idoso, menor pulsação. Então a frequência varia conforme a idade. Vou marcar ela? Não, porque a questão está pedindo a incorreta. Essa aqui eu já eliminei. Um ritmo irregular pode ser patológico. O que é patológico? É uma doença que a pessoa tem. Está irregular aqui. Então quer dizer que ela está com... Isso representa algum problema ali em consequência do acidente, do sinistro? Não necessariamente. Pode ser uma patologia. Ela já tem isso como uma doença. Tá? Então, ok, isso é certo. Eu não vou marcar porque eu estou procurando a incorreta. A pulsação fraca, você botou o dedo ali, você não está sentindo assim com aquela clareza, está pulsando fraquinho. Pode indicar uma hemorragia? Hemorragia é perda de sangue. Sim, pode sim. Porque o que faz pulsar? É o sangue sendo projetado na artéria. Se a pessoa tem uma hemorragia, o que está acontecendo com ela? Ela já perdeu sangue. Em alguns casos, ela já pode ter perdido muito sangue. Se ela perdeu muito sangue, essa pressão ali do sangue vai diminuir. É como se fosse uma mangueira d'água. Né? Se tem muita água, dá muita pressão. Se tem pouca água, sai aquela água escorrida, não tem tanta pressão. O sangue faz a mesma coisa dentro das artérias. Então, a pulsação fraca pode ser uma hemorragia, que nada mais é que perda de sangue. Perdeu sangue, tem pouco sangue. Pouco sangue, pulso fraco. Isso é verdade. Eu estou procurando a incorreta, então não posso marcar essa. Letra D agora. Ao verificar o pulso, devemos utilizar os dedos polegar. Opa, achei um problema. O polegar, não. Expliquei aqui no início da questão que o dedo polegar tem pulsação própria. E às vezes ele te engana. Você bota o polegar lá, acha que a pessoa está pulsando, e na verdade o que está pulsando é o seu dedo. Então aqui está errada, achei a incorreta. Letra D de dado. Aqui até fala para usar também o dedo indicador, mas o polegar não pode. Beleza? Primeiro, socorros, e a pergunta diz: qual das alternativas abaixo corresponde à conduta mais adequada, tem um S a mais aqui, na tentativa de assumir a liderança em caso de sinistro ou acidente de trânsito? Assumir a liderança. Gostei disso. Vamos ver? Apenas mandar as pessoas fazerem as coisas. Isso aqui dá uma sensação de alguém folgado, né? Faz isso, fulano, faz aquilo. Olha, não é nenhuma má ideia, não. Quando a gente está prestando socorro, a gente tem que pedir ajuda a outras pessoas. Porque você tem um monte de coisa para fazer. Você tem que sinalizar o local, para os dois lados, né? Espalhar galhos de árvores, colocar o triângulo de segurança. Aí você pensa, se for só você para sinalizar e ter que socorrer a vítima, um monte de coisa, então você pode pedir ajuda sim. Então tem dois problemas. O mandar, a gente não manda nada, a gente pede. E o segundo é esse apenas. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que 90% das vezes que aparece uma casca de banana numa alternativa, essa alternativa é errada. Então eu já eliminei. Pagar pela ajuda recebida, gente. Tudo bem que um socorro que você recebeu ou que alguém ajudou a prestar em um familiar, algum ente seu, é uma coisa impagável com moeda, né, gente? Com moeda, não. Tudo bem que você pode ter ali uma dívida de gratidão, depois, de alguma forma, você vai ter aquela pessoa no coração para um dia poder retribuí-la de alguma forma. Esse pagar aqui dá a entender que é um pagamento em moeda, né? Aí fica muito indelicado, você não acha? Se eu socorro alguém, a pessoa depois, não, vem cá, vou te pagar. Não, pera aí, meu amigo. A sua vida, o que eu fiz por você não tem preço, não. É um trem complicado, então tá fora isso aqui não. Sempre motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem-sucedida. Olha, motivar todos que estão ali, isso, gente, bacana, obrigado aí, valeu. Isso é muito bom, né? Só que tem gente que estuda comigo que não marcaria essa alternativa porque ela tem uma casca de banana.
O sempre é uma casca de banana. E eu ensino que quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. Só que 90% não é 100%. 90% ainda tem ali 10% de chance dela ser a resposta. E nesse caso aconteceu os 10%. Essa é a resposta. Beleza? Então eu vejo às vezes aluno reclamando comigo, usei o macete da casca de banana lá e errei. Beleza, errou um. E quantos que você acertou com o macete? Porque o macete não é para substituir o seu estudo, não. O macete é para ajudar quando você não sabe. Lê essa alternativa. Sempre motivar as pessoas, sempre elogiar, agradecer. E se tem algum problema nisso? Eu, particularmente, não gosto muito desses termos sempre, né? Mas nesse caso aqui eu não vejo problema, tá? Agora olha a outra aqui, ó. Agir sempre sozinho. Agir sozinho já não é bom. E ainda tem uma casca de banana. Nesse caso aqui, o sempre não foi bom. Foi negativo. Beleza? O não perder tempo até tá ok. Mas agir sempre sozinho, recusar a ajuda dos outros, não caiu bem, tá vendo? Então letra D tá fora. Resposta letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Primeiros socorros é considerada a primeira etapa nos cuidados essenciais prestados à vítima de sinistro de trânsito. Sinistro a gente entende como acidente, tá? Primeira etapa, bora ver. Massagem cardíaca, análise secundária, análise primária ou primeiros socorros? Primeiros socorros é o que a gente está falando, seria redundante. Na verdade, aqui o examinador está querendo saber entre a análise primária e secundária, que é essa aqui, ó, secundária, primária. Essa massagem cardíaca também foi colocada aqui para encher linguiça. A primeira etapa é a análise primária, né, gente? Onde a gente vai avaliar ali os sinais, os sinais vitais da vítima. Pulso, respiração, pressão arterial, reação das pupilas. Avaliar sinais vitais. Essa é a primeira etapa. Numa segunda etapa, aí entraria a análise secundária, onde a gente estaria observando na vítima lesões, ferimentos, fraturas, queimaduras e por aí vai. Então, letra C, a resposta. Questãozinha sobre infrações e penalidades, ela diz o seguinte: dirigir com carteira nacional de habilitação, que é a definitiva, ou permissão para dirigir, que é a provisória, de categoria diferente da do veículo que está conduzindo. Veja bem, uma coisa é não ter habilitação, outra coisa é ter de categoria diferente do veículo que você está conduzindo. Tirou carteira de moto e foi pego dirigindo carro. Aí é complicado, né, meu irmão? Ou o contrário, tirou carteira de carro e foi pego dirigindo moto. Categoria diferente, não pode, tá? Então pegou você aqui dirigindo categoria diferente. Tem como punição, qual vai ser a punição que vai encaixar aqui nesse espaço? E a medida administrativa, hein? Qual medida administrativa vai encaixar aqui embaixo? Bora ver? Perceba que toda alternativa tem, uma punição e tem uma medida administrativa. Todas elas têm, punição, medida administrativa. Punição, medida administrativa. Certo? E aqui falando, multa grave, gravíssima, grave. E aí, é grave ou é gravíssima? Presta atenção no macete que eu vou te ensinar aqui. Tá vendo esse duas vezes, três vezes, tá vendo? E chama-se fator multiplicador ou fator agravante. Isso existe, tá? Isso existe. A multa ela pode sofrer um fator multiplicador, um fator agravante, que pode ser vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vários fatores multiplicadores. Mas uma coisa é fato, presta atenção nisso aqui, hein? Fator multiplicador só é possível quando a infração for gravíssima. Perceba que aqui a multa é grave. Com fator multiplicador, não bate. Aí ficou fácil. Você já sabe que aqui está errado. E com esse macete, você já elimina também a letra D, Multa grave com fator multiplicador, não pode. Já eliminei a letra D. Olha como é que o macete ajuda, hein? Só nesse macetinho você já eliminou duas.
Bora lá agora. A multa gravíssima 2 vezes. A letra C também falou multa gravíssima 2 vezes. Bom, então a coisa eu já sei. É gravíssima 2 vezes. Porque tanto a B quanto a C, e eu sei que uma das duas tem que ser a resposta, né? Estão falando a mesma coisa, eu já sei que aqui vai encaixar isso, gravíssima 2 vezes. Só que aqui na frente, como medida administrativa, a letra B traz a remoção do veículo, enquanto a letra C traz a retenção do veículo. Aí você, que sempre teve dificuldade para entender a diferença de remoção e retenção, presta atenção aqui. A remoção é o guincho. Põe no guincho e leva para o pátio. A retenção, não é nem aqui não, eu estou no lugar errado. A retenção, o veículo fica no local até que o problema possa ser resolvido. Agora presta atenção nesse outro detalhe aqui que eu vou te ensinar, hein? Mais um macetaço. O guincho, que na verdade lá na prova vai falar remoção, tá? Ele acontece, presta atenção, hein? O guincho, ele acontece 90% das vezes quando o problema for estacionamento. Estacionamento. Aqui na questão está falando de alguma coisa de estacionamento? Não, está falando de dirigir com categoria diferente, tem nada a ver com estacionamento. Então, meu filho, a chance de não ser remoção é muito grande. Porque eu acabei de falar que 90% das vezes o guincho, a remoção, vai acontecer quando o problema for estacionamento. Não é. A chance de não ser aqui já é muito grande. E os outros 10% das vezes que aconteceu o guincho é quando o problema não puder não sanar, né, ou não resolver. Sanar é a mesma coisa que resolver, solucionar, tá? Quando o condutor não conseguir sanar a irregularidade. Qual que é a irregularidade aqui? Estava dirigindo um veículo que não tem categoria para dirigir ele. Tem carteira de moto, estava dirigindo carro. Vai tomar a multa, beleza? Já sei que é uma multa gravíssima vezes 2. Mas eu consigo resolver isso ali na hora, no local? Sim, eu arranjo uma pessoa habilitada para dirigir carro, né? Que possa dirigir carro, para retirar o veículo para mim. A mesma coisa acontece se você for pego dirigindo embriagado, toma a multa, que é uma gravíssima vezes 10, arranja alguém são, habilitado para retirar o carro. É assim que funciona. Então, toda vez que tiver como resolver o problema na hora ali, não há necessidade de dar guincho. Então, a remoção aqui está fora. Você já pode eliminar a letra B e ficar aí com a letra C. Categoria diferente é uma gravíssima vezes 2 e dá retenção do veículo. O veículo fica no local até que você resolva a situação. Resolveu? Está liberado. Direção defensiva. Com a formação de espelho d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem. Já ouviram falar de aquaplanagem, né? Quando o veículo desliza na pista ali. Isso não é derrapar, não. Derrapar é em pista seca, com areia, terra. A aquaplanagem é quando acontece aqui, espelho d'água. É aquela camadinha d'água fininha na pista. Não confunda com poça d'água, tá? Poça d'água não provoca aquaplanagem. Poça d'água provoca um outro fenômeno que não vem ao caso aqui agora. É o espelho d'água, aquela camadinha d'água que está na pista, né? Aquela lâmina d'água. Costuma o Detran colocar lâmina d'água em vez de espelho d'água, não é mesmo? Então, tendo aquele espelho d'água, aquela lâmina d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade alta, né? Tudo que passou ali de 60 por hora para cima já é considerado velocidade alta para a situação de chuva, tá? E pneus com banda de rodagem. Banda de rodagem são os frisos ali, aqueles sulcos que tem no pneu, né? Inferior a 1,6 centímetros, inferior a 1,6 metros, inferior a 1,6 milímetros ou inferior a 1,6 decímetros. Eu tenho certeza que vocês guardaram, quando vocês viram lá na matéria, estudando essa matéria, vocês aprenderam que é 1,6. Alguma coisa. Vocês sabem que não pode ser menor que 1,6. Aí o Detran vem com a pegadinha. Coloca lá, é centímetros, metro, milímetro ou decímetro. É só a gente parar para pensar. 1,6 metro é muita coisa, é quase a minha altura.
Eu tenho 1,8, né, que é 1,80 m. Então, não existe friso de pneu dessa profundidade, né, gente? Isso aqui está fora, é absurdo. O decímetro é mais ou menos a mesma coisa, que você pega isso aí e divide por 10. Imagina divide o meu tamanho por 10. Ficaria mais ou menos um tamanho assim, né? Você já viu friso de pneu com essa profundidade? Só se for daquele trator gigantesco, né? Então, decímetro também não é. A galera vai ficar em dúvida entre ser 1,6 milímetros ou 1,6 centímetros. Aí você para de novo e analisa. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é quase um dedo. Vamos botar aqui. Um dedo. 1,6 quer dizer quase 2 vezes isso aqui. É mais de 1,5 vezes. Seria mais ou menos um tanto assim. Ó. Meu polegar aqui. Ó. O friso do pneu com essa profundidade aqui, nem novo ele tem estudo. Novo ele vai ter 1 centímetro, isso aqui. 1,6 nem novo ele tem. Então, óbvio que não é centímetro, vai ser milímetro, tá, gente? Milímetro. Pega 1 centímetro, divide isso aqui em 10. Uma partezinha seria bem pequenininho assim, ó, isso é 1 milímetro. 1,6 milímetro, que seria um pouquinho maior, é o mínimo permitido no sulco ali do pneu. Tá? E como é que o policial, você pode ficar curioso, como é que o policial sabe que já chegou nisso aí? Porque se tiver inferior a 1,6 milímetros, além de correr o risco aqui da aquaplanagem, é infração de trânsito, dá multa. É porque existe um indicador ali do lado do pneu que chama-se TWI. E aí ele mostra entre os frisos um gominho ali, um alto relevozinho de borracha que tem exatamente 1,6 milímetros. É milímetros, tá? Ele tem exatamente 1,6. Até chegar naquele gominho ali, naquela borrachinha que chama-se TWI, tá ok. Não dá multa não. E não tem tanto perigo assim, porque o pneu ainda está em boa condição. Agora, se for inferior àquilo, menor que aquilo, risco de aquaplanagem, seu carro perde aderência, mesmo em pista seca, e dá multa, tá? Então, a resposta é, não pode ser inferior a 1,6 milímetros. Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela traz para a gente o seguinte: dirigir com atenção para poder prever o que vai fazer e tomar as decisões certas, evitando sinistros de trânsito. Sinistro é acidente, tá? É conceito de direção dispersiva. O que é dispersiva? Dispersiva é distraída. Sabe o condutor dispersivo? É aquele que dirige mexendo no som do carro, olhando para os lados, sem prestar atenção no que ele está fazendo. Esse é o dispersivo, distraído. Lógico que isso não é bom. Direção defensiva, ok. Direção defensiva é o que nos propõe sempre a melhor conduta, a melhor postura, as melhores ações no trânsito. Pode ser essa a resposta. Direção progressiva, bom, se existe direção progressiva de forma técnica, eu desconheço. Porque dentro do conceito de direção defensiva, que é o assunto que a gente está estudando aqui, não existe progressivo. Colocaram aqui para encher linguiça. Direção agressiva, até existe esse conceito. Dentro de direção defensiva existe o conceito agressiva. Existe preventiva, corretiva, evasiva, agressiva. Mas é óbvio que você não vai adotar uma postura agressiva no trânsito. Essa está fora, sobrou então para a gente direção defensiva. Direção defensiva. Ao notar árvores ou vegetação encobrindo a sinalização da via, o condutor deve redobrar a atenção, ok. Reduzir a velocidade para identificar restrições de circulação, ok. Quando a questão é grande, a alternativa é grande, eu costumo ir fazendo chico picadinho nela, eu vou picando ela. Cada trecho dela eu faço uma divisão, está certo ou está errado, vou dando os ok. Aqui está tudo certo. Vamos ver a letra B. Efetuar a poda das árvores. Quer dizer então que o condutor vai ter que estacionar o veículo ali, arranjar uma ferramenta, um facão, uma motosserra, seja o que for, e ir lá podar essas árvores. Faz sentido, gente? Não, não faz sentido. Solicitar ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores. Olha, como cidadão, você pode até comunicar o agente de trânsito para que este adote providências. Não vai ser ele exatamente quem vai efetuar a poda, mas ele vai comunicar ao órgão de trânsito e o órgão de trânsito vai mandar lá os profissionais
adequados para fazer essa poda, sinalizando aviso, isolando parte da pista ali, né? Agora, isso cidadão, você como condutor não tem que ir lá solicitar, né? Como cidadão, tá? Você tem o direito, ó, a via tal lá, as árvores, a vegetação está tampando a sinalização toda, não dá para ver nada. Então, semáforo escondido atrás de uma árvore. Você pode ir lá solicitar, tanto ao agente como diretamente no órgão de trânsito. Mas não é o condutor solicitar ao agente que ele efetue, não. O agente nem vai efetuar essa poda de árvore. Quem vai efetuar vai ser o profissional adequado. Redobrar a atenção, ok. Reduzir a velocidade, ok. Não se preocupar com a sinalização. Aí é complicado, né? Como é que eu não vou me preocupar com a sinalização? Vai que tem um semáforo lá, tá fechado, escondido atrás da árvore, eu não estou vendo. Aí não tem como, né, gente? Essa aqui está fora, ficamos então com a letra A, que só tem ok, não tem nenhum ponto negativo nas alternativas. Questão sobre normas de circulação. Constitui equipamentos de uso obrigatório, exceto. Tem gente que tem dificuldade de responder essas questões que aparecem com exceto. Então presta atenção nesse macete que eu vou dar para você aqui. Quando aparecer um exceto numa pergunta, você vai riscar o exceto, eliminar ele e vai acrescentar um não antes da pergunta. Beleza? Pronto, pode ler a pergunta agora sem o exceto que vai dar certo, ó. Não constituem equipamentos de uso obrigatório. Esse constitui aqui, na verdade, é um é. Constituir é ser, né? É. Então, não é equipamento de uso obrigatório. Vamos ver qual que não é? Limpador de para-brisas, aquela paletinha que fica ali na frente, ali, ó. Aquilo é um equipamento obrigatório, gente? Claro que é, né? Então, esse aqui é. Eu estou procurando qual que não é. Lembra? Eu acrescentei um não aqui, ó. Macaco para levantar o veículo ali, para trocar a roda, o pneu. É. Limpador do vidro traseiro. Olha, o limpador do para-brisas é obrigatório. O do vidro traseiro, alguns veículos até têm, mas não são todos. Os veículos sedã, por exemplo, nenhum que eu já vi até hoje tem. Por que não tem? Porque não é um equipamento obrigatório. Então, o limpador do vidro traseiro não é equipamento obrigatório. Eu estou procurando qual que não é. Beleza? Achei. Resposta letra C. E a chave de roda é um equipamento obrigatório, né, gente? Que eu preciso ali para poder trocar a roda do carro. Então, essa aí foi para conta, facinha, né? Guardou aí o macete do exceto? Ajuda muito na hora da prova. Questão sobre processo de habilitação e ela diz o seguinte: é competência do CONTRAN. Quem é o CONTRAN, hein? É o Conselho Nacional de Trânsito. O pessoal se enrola bem com esses órgãos de trânsito, mas tem alguns consolos aqui para você. Primeiro, que isso quase não cai em prova. Quando cai é uma perguntinha, no máximo duas. Segundo, que todos terminam com TRAN, né? TRAN, ou seja, é de trânsito. Isso aqui não vai mudar, não vai variar. O que muda é o início. Se começou com C, é de conselho, tá? E aí você vai ver o seguinte, ó, aqui nós temos o conselho, o N aqui no meio de quê? De nacional, estadual ou municipal? Nacional. Então você já sabe que é um conselho nacional de trânsito. Se fosse o estadual, seria assim, ó. Se fosse o estadual, seria assim, ó. CTRAN. Olha o TRAN, que nunca muda. Começou com C, é conselho. E aqui no meio, em vez de ter um N de nacional, tem um E de estadual. Conselho Estadual de Trânsito. Viram? Existe também o CONTRANDIF. Professor, aí mudou, não tem o TRAN lá no final. Pois é, mas tem o DIF, que é inconfundível. DI é de distrito. FE é federal. Estão falando aqui de Brasília. Porque Brasília não é um estado, então ele não tem CETRAN, não é Conselho Estadual. Brasília é uma unidade federativa diferente de todas as outras. No Brasil, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que é Brasília. Então, são 27 unidades federativas. Mas Brasília não pode ser chamado de estado, é chamado de Distrito Federal. Então, apareceu lá Distrito Federal, acabou. Tranquilo, o DIF no final. Começou com C, é conselho. Beleza? Olha o TRAN aqui, tem o TRAN, só não está lá no final. Tá? Mas não é nem o caso, só para vocês entenderem aqui.
E aqui está falando da competência, não está nem perguntando o que é o CONTRAN, né? A competência, o que o CONTRAN precisa fazer? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Olha, o CONTRAN até estabelece normas, ele que cria essas normas por meio de resoluções. Você vai ouvir falar, resolução número tal do CONTRAN, isso é muito comum. E esse cumprir e fazer cumprir, você encontra isso em quase todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Você falar no Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver. Cumprir e fazer cumprir. Curiosamente, no CONTRAN não tem esse cumprir e fazer cumprir. Provavelmente por causa desse fazer aqui, ó. O CONTRAN não faz nada, ele só estabelece normas, resoluções. Quem faz são os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Esse CONTRAN, na verdade, ele é só um conselho, é só um conjunto de ministros que formam esse conselho, é ministros mesmo da União. É ministro do transporte, ministro da cidade, vários ministros compõem esse conselho. Então, são um órgão, eles compõem esse órgão CONTRAN, mas, na verdade, não tem ali pessoas para chegar e fazer algo, a não ser regulamentar. Eles regulamentam por meio de normas, que são resoluções. Então, esse fazer cumprir aqui caberia para qualquer outro órgão, mas para o CONTRAN não cabe. Julgar recurso, não julga recursos. Antigamente até existia essa possibilidade, mas era em segunda instância, não era em primeira, mas isso mudou também. CONTRAN não julga recurso. Lembre-se, CONTRAN é um conselho, uma reunião ali de ministros. Não vão julgar recurso e multa, né? Fora. Registrar dados de condutores. Veja, registrar é fazer algo. Os conselhos não fazem nada, só estabelecem normas. Não fazem. Isso aqui é o DETRAN que vai fazer, tá? Dados de condutores é DETRAN e SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, a depender da área de circunscrição aí, está fora. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Ah, sim, aí beleza. O CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Ele tem essas três funções base. Ele é normativo, porque ele cria normas, ele é consultivo, porque ele responde a consultas, e ele é coordenador, ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Letra D de dado a resposta.